Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Me chamo Maíra Falcão, sou veterinária. A gente vai iniciar hoje um novo conteúdo dentro da nossa disciplina de sinotecnia, que é os cuidados nos canis comerciais. Primeira coisa, a gente precisa saber o que significa sinotecnia. Sinotecnia é um conjunto de conhecimentos e técnicas relacionadas ao manejo, treinamento, reprodução de cães, para que esses cães eles realizem trabalhos específicos, como por exemplo os cães da polícia. É um exemplo de cães caçadores, que tem um bom faro. Então a gente tem várias habilidades, trabalhos para esses tipos de cães. E aí nós precisamos saber uma diferença entre raça e variedade. O que é raça? É um conjunto de animais de uma mesma espécie. Por exemplo, uma raça de gatos, raça de bovinos, raça de cães. E que essa raça, esse conjunto de animais, eles têm uma origem comum. Eles vão ter caracteres particulares, né? Porque ninguém é igual a ninguém. E aí temos também qualidades econômicas dentro dessa raça que vão se tornar um pouco semelhantes entre si. Como, por exemplo, quando a gente compara com outros grupos da mesma espécie. Essa raça ela é capaz de gerar sobre as mesmas condições ambientais ou semelhantes descendentes com os mesmos caracteres, com a mesma genética, né, com os mesmos caracteres morfológicos, fisiológicos, econômicos ou zootécnicos. Então, raça, conjunto de animais da mesma espécie. O que é variedade? Variedade é o conjunto de indivíduos da mesma raça que vão se diferenciar por uma ou mais características, que são os caracteres de ordem morfológica ou que podem sofrer influência das condições ambientais ou até mesmo mutação. Né? Uma seleção artificial, por exemplo, feita pelo homem, geneticamente, e aí a gente consegue trazer uma certa variedade. Por exemplo, cor de pelagem. Pelagem é uma variedade. A gente tem cães labradores, né, que temos cores de chocolate, temos preto. Então, isso aí é uma variedade dentro da mesma raça, mas mudando qual? Mudando o caractere da cor da pelagem. E o que é a índole, né? A índole é a carga genética de um animal, ou seja, toda aquela parte genética que a gente chama de genótipo, somada com as experiências vividas, aprendidas, que a gente chama de fenótipo. Então, genótipo mais fenótipo é igual à índole do animal. A genética é algo que a gente não consegue mudar, né? Porque é algo que é transmitido de forma de descendência dos pais para o filhote. Porém, as experiências a gente consegue transformar ou em experiências positivas ou experiências negativas. E tudo isso a gente soma com temperamento e aprendizagem. Então, experiência é o aprendizado ao longo da vida. Então, tem animais, por exemplo, que sofreram traumas durante a vida deles. Eles vão ter medos, eles vão ficar agressivos. Então, isso aí são experiências negativas. Como também eu tenho experiências positivas. Aquele animal que é mais dócil, aquele animal que teve toda a educação durante a fase de filhote, que conseguiu adquirir experiências, né, ao longo do processo. Então, eu tenho aí a índole somada da genética, somada com as experiências. Quando a gente fala da Federação Sinológica Internacional, é uma federação que ela considera, por exemplo, um dos pontos importantes é o peso dos cães, principalmente cães quando vai para a exposição ou quando a gente quer fazer o cruzamento, trabalhar geneticamente com esses cães. Então, a gente tem aí, por exemplo, um cão pequeno, ele tem até 10 quilos considerado, né? Cãozinho pequeno. Um cão médio, ele é em torno de 11 a 25 quilos. O cão já maior, o cão já grande, ele é considerado aí de 26 a 45 quilos. E o cão gigante, como por exemplo o fila, ele é maior do que 45 quilos, certo? Então, a gente vai considerar aí o peso nesses cães
que também tem uma certa influência na raça, certo? Algumas raças específicas, elas têm pesos específicos. Por exemplo, o Shih Tzu, os animais mais pequenos, né? Então, eles têm essa pesagem que varia, né, em até 10 quilos. O mercado pet, pessoal, eles têm melhorado bastante, tem aumentado ao longo do processo, né, ao longo dos anos. O que a gente tem aqui no Brasil? O Brasil, ele é considerado o segundo maior mercado pet de forma até mundial, né? A gente tem 1,6 bilhões de pets no mundo. Mas a gente tem uma pesquisa que saiu agora em 2019, ó, que a gente percebe que o faturamento no mercado pet de venda de produtos é em torno de 35,4 bilhões, né? Então a gente observa aí que realmente nós somos o segundo maior mercado pet do mundo. Isso eu tô falando dos pets, né? Cães, gatos, aves, peixes. Então nós temos aí uma população muito maior, se a gente for ver aqui no gráfico, maior dos cães, né? 54,2 milhões. Gastos médios por tipo de pet. Como é que a gente tem esse gasto? Quanto maior o peso, maior o gasto. Consumo maior de produtos, de alimentação. Então, nós temos aí o cão de grande porte, certo? O grande porte realmente ele tem um gasto mensal muito maior, em comparação ao cão de porte médio e o cão pequeno, ok? Então, nós temos aí o cão pequeno, o gato, o roedor, o peixe, os répteis e as aves. O mercado pet ele gera em torno de 230 mil empregos. Então, isso é uma oportunidade também de empregabilidade, né, entre as pessoas, em relação ao banho, tosa, consultas veterinárias. E nós temos também os faturamentos. Olha só, em 2011, ó, quanto é que foi? 2,1 bilhões. 2012, 14,2 bilhões. Então, assim, é mais do que 2 bilhões a mais, né? A gente teve um aumento aí de 17,3%. Quando a gente fala de quantitativo de animais domésticos, os cães ainda ganham até dos gatos, atualmente. Mas a gente tem visto um aumento muito grande de gatos, né? Então, os gatos, eles têm aumentado a população em maior número a cada dia. Mas os cães, a gente tem aproximadamente 37,1 milhões. E nos gatos, 21,3 milhões. Seguido das aves, dos mamíferos e dos roedores e répteis. Outros mamíferos. Bom, quando a gente fala de canil, a gente lembra logo de cão, né? Então, o que é um canil comercial? Primeira coisa, a gente tem que entender um dos grandes objetivos dos canis. Primeiro objetivo é venda de filhote. Então, é um estabelecimento com fins lucrativos, onde eles vão ter todo um criatório, né? Onde eles vão criar cães determinados por padrões raciais, ou seja, eles vão criar cães de acordo com as raças que mais geram rentabilidade, que mais vão gerar lucro, por exemplo. Então, para a gente abrir um canil, a gente precisa fazer primeiro uma pesquisa de mercado, para saber como é que está aquele local, quais são os canis mais próximos, quais são as raças que geralmente conseguem vender, que a população gosta, que a população procura. Então, o canil, ele tem esses grandes objetivos, né, que é a venda de filhotes. Só que para ter uma venda de filhotes, eu preciso entender daquela raça, pelo menos entender um pouco daquela raça, saber como é que ele se comporta, saber como é que ele age, o que é que ele come, quais são os cuidados que aquela raça específica precisa. Porque a gente sabe, como a gente viu aqui, tem caracteres diferentes, dentro até da mesma raça. Então, imagine raças diferentes, que têm comportamentos diferentes. Então, tudo começou com a criação de cães da Canis lupus familiares, certo? Isso aí foi a primeira origem dos cães domésticos que a gente tem hoje. E aí, pessoal, para a gente conseguir ter um desenvolvimento adequado desses animais, a gente precisa primeiro entender do bem-estar, né? Ou seja, a gente está criando ali um animal. Animal é cria viva. E cria viva precisa de todos os cuidados necessários. Não só para a manutenção, mas para
a produção do bem-estar animal. E esses animais, eles vão estar destinados à venda. Eles vão ter que atender os padrões raciais exigentes, específicos, porque a gente sabe que cada raça tem as suas características específicas. Só que tem um detalhe também, essa satisfação pessoal, ela é também de quem vai comprar, o tutor que vai comprar o animal. E aí, pessoal, é também dos criadores, né, em relação aos cuidados com esses cães e a evolução da raça, porque a gente sabe que tem diversas raças em diversos países. Por exemplo, tem animais que são criados em ambientes mais frios, como também tem animais que são criados em ambientes mais quentes, como aqui no Ceará, por exemplo, né? Então a gente vê que existe uma evolução dessas raças, existe uma adaptação de raças à medida que o ambiente vai transformando. Mas nós precisamos entender que ter um canil comercial é uma responsabilidade enorme, porque eu não vou só pensar no lucro, eu preciso pensar no aprimoramento da raça. Eu preciso pensar quais são os cruzamentos que eu vou realizar, o que é que eu vou observar de comportamento, quais são aqueles animais que são mais dóceis, né? Porque o tutor, ele não vai querer comprar um animal mais agressivo, ele vai querer comprar um animal dócil, de acordo com a raça específica, certo? Então, o aprimoramento da raça, ele é extremamente importante para a gente conseguir até entender como é que essa raça ela se comporta. Quais são as características que essa raça possui, né? Então, de antemão, a gente fala que é uma responsabilidade muito grande. Um bom canil não deve ser apenas bonito e agradável para os próprios cães, e sim também para as pessoas que vão visitar, né? Porque às vezes a gente vai comprar um animal e a gente quer visitar o canil, e o tutor ele tem esse direito de visitar o canil. Mas esse canil ele tem que ser muito funcional e muito prático. Ele tem que ser um estabelecimento que ele atenda todas as responsabilidades que a gente precisa ter, desde a equipe dos serviços gerais até a equipe médica, o veterinário em si. A estrutura física dos canis. Primeira coisa, tem que atender às necessidades dos tutores. O tutor, ele já é uma pessoa muito exigente, né? Quando a gente vai comprar o animal, por exemplo, um animal de raça, a gente quer que ele atenda todas as características que aquela raça possui, certo? E o canil, ele tem que se atentar a esse aprimoramento da raça, seja de forma comportamental ou seja de forma genética, certo? Então, ele vai conseguir entender o padrão racial específico. E esse canil, ele precisa oferecer uma necessidade que o tutor muito procura, que são duas básicas, que são os cuidados que precisam acontecer, né, com o animal, desde o momento que ele nasce até ele se tornar adulto, ou a hospedagem, né, porque muitas vezes esses animais, eles vão ficar um período lá para se hospedarem, para eles poderem crescer e se desenvolverem até o tutor ir lá e conseguir comprar esse animal, esse filhote. Então, esses cuidados mais a hospedagem, elas precisam acontecer dentro desses canis. Bom, nós temos aqui algumas instituições que vão reger, que vão orientar a sinofilia do Brasil e no mundo, que uma delas é a Federação Sinológica Internacional, que é o FCI. O que é que o FCI faz? Primeira coisa, ele faz registros genealógicos dos cães de raça pura. Quando a gente fala de raça pura, ele fala de raça padrão, certo? Por exemplo, o Shih Tzu, o Pug, o Labrador, o Golden, né? São raças puras. Esses animais que são raças puras, eles precisam ter um registro, como se fosse uma identidade. Nós humanos a gente tem, né? Que a gente chama de RG. O RG desses animais são os pedigrees, que é o registro genealógico, a gente saber a história desse animal, de onde foi que ele veio, quem é que são os pais, quem são os avós. Outra função da FCI é treinar os seus próprios juízes, garantindo o reconhecimento mútuo, né, dos árbitros nos países filiados. Ou seja, a gente tem competição
entre as raças, certo? E aí os criadores, eles podem sim realizar, né, participar desses eventos até a nível mundial. E aí eles levam esses animais para exposição. E aí esses animais passam por um julgamento, onde tem um juiz específico, que esse juiz ele é treinado pela própria Federação Sinológica Internacional, por exemplo. E aí cada país ele é representado por um membro, de acordo com o FCI, certo? Então, nós temos membros nessas 5 seções, ó, na Europa, nas Américas e Caribe, na Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio e na África, certo? Confederação Brasileira de Sinofilia, o CBKC, certo? Aqui tem a ver com o Brasil. O que é que também essa confederação ela vai fazer? Ela vai instalar e manter o serviço de registro genealógico. Quem é esse registro? É o pedigree. Então, ela vai instalar e vai manter, vai acompanhar exatamente os cães de raça pura. Para quê? Para a gente conseguir fazer a manutenção desses cães, o controle, a execução e a divulgação desses registros, certo? Em todo o território nacional, ou seja, no Brasil. Então, para a gente conseguir um documento desse, a gente tem que passar por algumas exigências que a CBKC ela faz. Nós temos um clube aqui no estado do Ceará, que é o Kennel Club, né, do estado do Ceará. O que é que nós temos aqui? Nós temos um gráfico representando o crescimento no número de registros genealógicos. Isso significa o quê? Que o aumento dos pedigrees houveram durante esse período de 2013 para cá, ó, 2013 até 2017, que esse gráfico aqui representa, certo? O Ceará, durante esse período, em especial no ano de 2013, ó, como a gente está vendo aqui, ele apresentou o maior crescimento em registro genealógico, ou seja, em liberação, registro em relação ao pedigree de alguns animais de raça pura. Depois veio os outros estados, mas o Ceará ele tem um ranking muito alto desses registros. Ó. Significa o quê? Que o estado do Ceará ele vende muitos animais de raça pura. As pessoas procuram muito aqui no nosso estado. Ranking dos criadores do ano de 2017, que aqui foi uma pesquisa que teve em 2017 de um artigo que eu tinha encontrado e que mostrou alguns locais do Brasil, né, algumas regiões, onde a gente tem maior criadouros de cães de raça pura. Por exemplo, o Sudeste. O Sudeste está em torno de 64% de criadores. O Sul, 19%. O Centro-Oeste, 8%. O Nordeste, 7%. E o Norte, 2%. O Norte é o estado que tem bem menos criadores com registro, certo? Quando a gente fala de animais aprimorados, a gente fala que um dos estados aqui do Brasil é o estado de São Paulo, com 37% em animais com maior performance, né? Animais que atendem realmente os requisitos para serem considerados cães de raça pura. E aí tem a ver com o tamanho, com a anatomia, com a estrutura, com o comportamento, né? Tem todo o critério utilizado para que esses animais sejam de raça pura. Quando a gente fala de canis, a gente fala que esse canil ele é uma empresa, né? Para se abrir um canil, pessoal, a gente tem que ter toda uma regularização do canil, para que ele se torne empresa comercializada de cães, né? Porque ele vai vender crias vivas. Então, a primeira coisa que se deve fazer é, junto à Receita Federal, adquirir um número de cadastro nacional de pessoa física. Aliás, perdão, pessoa jurídica, que é o CNPJ, certo? E aí, a gente vai conseguir realizar a comercialização de raças, de filhotes de raça específica, né? E aí a gente já tem, ó, uma classificação nacional de atividades econômicas dentro da Receita Federal, que já é considerado um comércio varejista de animais vivos para criação doméstica, certo? Então, primeiro passo para se abrir um canil é a gente realmente abrir um CNPJ, pessoa jurídica, junto à Receita Federal.
Depois, o que é feito? Aqui é o passo a passo, né? Ó, a gente tem a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, que é a SEUMA. O que é que essa SEUMA ela vai fazer? Ela vai avaliar a localidade, se realmente o local ele consegue abrir esse canil, essa pessoa jurídica, né? Se tem estrutura física para isso, certo? Então, a SEUMA ela é contactada pela a pessoa que vai abrir o CNPJ para fazer uma avaliação da atividade econômica, saber se realmente naquele local ele é viável se abrir um canil comercial. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai fazer isso em área urbana, né? Quais são os impactos que são gerados na abertura de um canil desse na área urbana? Principalmente pelo barulho que exerce, né? Porque a gente sabe que cão ele vai latir, principalmente filhote. Então, quais são os impactos gerados? Quais são as casas em voltas que vão ser afetadas por conta disso, né? Isso é um dos fatores que a SEUMA analisa. Então, a gente tem que ter só o cuidado, né? No caso a SEUMA, a Secretaria Municipal, para fazer essa consulta prévia. Então, ela vai no local, analisa para fazer a liberação, se realmente é viável naquele local, ou seja, uma pesquisa de mercado, principalmente de espaço físico. O que é que a gente vai precisar também? Há uma licença prévia de funcionamento, o alvará de funcionamento. Todo estabelecimento, gente, ele precisa ter um alvará de funcionamento para dizer que tem segurança, para dizer que realmente ele tem a liberação para exercer as funções que ele precisa. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou adquirir esse alvará? Primeiro, procurar a prefeitura da cidade. No caso aqui é Fortaleza, certo? O que a gente precisa fazer? Também contactar secretarias regionais, de acordo com o bairro onde o canil será instalado. Então, a gente tem várias secretarias, né? A1, A2, A3, A4, A5. Aqui, pelo menos em Fortaleza, a gente tem várias secretarias regionais. Então, de acordo com o bairro, a secretaria também vai fazer esse trabalho de avaliação para conseguir liberar o alvará de funcionamento, certo? Lembrando que isso aqui também tem taxas. Várias taxas que a prefeitura cobra para abrir aí o canil. Licença sanitária também, né, porque é necessário. Lembrando que essa licença, a validade, ela é anual por meio da prefeitura local, no caso aqui Fortaleza, né, ou qualquer outro local, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né, qualquer outro estado. Setor de fiscalização de meio ambiente da Secretaria Regional da Prefeitura, que também vão liberar tanto a licença sanitária, quanto vão realizar fiscalizações nos canis comerciais. Porque não é só instalar, né, pessoal? A gente precisa ver como é que está o funcionamento. E aí a vigilância sanitária tem esse papel de fiscalizar, certo? As empresas, né, no caso aí os canis, para saber se está tudo ok, se está tudo em ordem, né, se não tem nenhum problema. Outro ponto interessante é o registro no Conselho Regional, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Registro como canil de pessoa jurídica, certo? Então, já existe uma resolução, né, que é a número 592/1992, que fala sobre a obrigatoriedade do registro do canil comercial no Conselho Regional. Então, se você vai abrir um canil, nós precisamos informar o CRMV Ceará, no caso do estado do Ceará, porque se for em São Paulo é o CRMV SP, né, do São Paulo. Se cada estado ele tem o seu conselho regional. O Rio de Janeiro tem, o São Paulo tem, Minas Gerais tem, né, enfim, Ceará. Então, o conselho ele precisa tomar conhecimento, precisa saber como é que está funcionando aí, como é que está sendo exercendo essas atividades dentro desse canil. Isso também fora as taxas, né, que o conselho também pede, certo? Para a gente ter essa regularização e deixar essa empresa toda em dias, eu preciso e é obrigatório, gente, a gente ter um responsável técnico por aquela empresa, que a gente vai chamar de RT, que é um médico veterinário. Ah, professor, eu sou técnica em veterinária. Ah, professor, eu sou auxiliar. Eu posso ser responsável técnico? Não, não pode ser.
obrigatoriamente tem que ser o médico veterinário graduado, que fez a graduação, tá certo? E aí nós já temos uma resolução, que é a 1041, desde 2013, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que diz que a empresa precisa ter, principalmente o canil comercial, um responsável técnico que vai responder legalmente quanto aquela empresa ele está apoiando, né? Está gerando a segurança para aquela empresa ali, ok? Ele é o responsável por ela. Tudo que acontecer, o RT ele vai ser responsável. Bom, e aí a gente coloquei aqui para vocês algumas responsabilidades do RT. Quais são essas responsabilidades? Medidas profiláticas dos animais, higiene das instalações. Então, a higiene, ela precisa acontecer. A gente sabe que muitas doenças, elas são geradas através das zoonoses. Doenças transmitidas do animal para o homem e do animal para o homem, certo? Então, se eu tiver um ambiente sujo, aquele animal não vai conseguir se desenvolver. Ele vai ter doença e vai ter prejuízo dentro desse canil. Porque como é que eu vou vender um animal doente, né? Então, eu preciso ter esses cuidados, tanto de medidas profiláticas, ou seja, de prevenção de doenças, quanto de ambiente higienizado, com todas as normas que precisam ser exercidas. E aí, pessoal, existem os procedimentos operacionais padrões, que são os POP. Esses POP, eles são medidas padrões, procedimentos passo a passo do que deve ser feito dentro dessas instalações dos canis. Quem é que faz esses POP? Quem é que elabora? O RT. Então, o RT, ele é responsável para fazer a elaboração desses POP. Ele deve dizer, olha, vai ser assim, assim, assim que vai funcionar. A gente vai fazer a higienização com esses produtos e dessa forma. A gente vai ter as medidas profiláticas com os animais dessa forma aqui. Ou seja, ele vai orientar toda a equipe veterinária, inclusive o dono do próprio canil, certo? Outra função do RT é a sanidade dos animais. Eu preciso manter a saúde. Então, eu preciso vacinar esses animais. Eu preciso aplicar os vermífagos nesses animais. Claro, em idades certas, né? A gente vai obedecer exatamente a espécie, né? A gente sabe aí que nos cães é a partir de 45 dias a vacinação. E dentro dos canis, a gente até utiliza algumas vacinas que a gente até antecipa para 30 dias. Vacinas específicas utilizadas em canis, certo? Identificação dos animais com microchips. O que é interessante? Microchipar esses animais para a gente ter as informações deles. Melhoria do padrão genético. Então, o RT ele vai analisar. Por ele ser o veterinário, ele vai ter conhecimento. Ele vai analisar aí o padrão genético desses animais. Garantir a procedência através do quê? Do pedigree. Através da história desse animal. Que eu vou estar vendendo um animal, um cão, para esse tutor ele vai ter uma garantia de onde vem esse cão, qual é a árvore genealógica dele, quem são os pais, né? Então, como a gente sabe que alguns caracteres eles se passam de forma genética, a gente consegue garantir aí um padrão racial, né? As características importantes daquela raça. Isolamento e remoção imediata de animais. Se eu tenho um animal que está com problema de saúde, que adoeceu, eu tenho que isolar. Eu não posso deixar com os outros animais que estão com saúde, né? Orientar o manejo e lotação adequada para cada espécie. Então, o RT, obrigatoriamente, ele tem que entender do bem-estar animal. Ele tem que entender quais são as 5 liberdades que os cães precisam, certo? Orientar a alimentação adequada, qual é a alimentação, qual é a ração. Geralmente, o canil, ele oferece a ração, certo? Ele começa oferecendo aí a ração depois que tem um desmame adequado. Lembrando que o animal ele tem que tomar aí o colostro, primeiro o leite, para depois, no período certo de cada espécie, introduzir aí a ração, certo? Como é que eu vou fazer o armazenamento dessa ração? Qual é a qualidade, qual é o tipo de ração que é utilizada, né? A área de isolamento, por exemplo, animais doentes não podem ter contato com os outros. Por quê? Porque vai adoecer os outros animais. Mas isso aqui não é nem para acontecer, né? A doença não é nem para ser instalada dentro de um canil, porque aí começa a prejudicar.
Normas de segurança e saúde do trabalhador. Se eu tenho uma equipe trabalhando, essa equipe ela tem que obedecer normas de segurança. Ela tem que utilizar os EPIs, equipamentos de proteção individual, por exemplo, né? Conhecer quais são os riscos que essa equipe enfrenta. Outro ponto, tem que deixar os funcionários cientes dos riscos que podem acontecer de acidentes até de zoonoses, para a pessoa não ser pega de surpresa, né? Trabalhar a higiene e profilaxia para a gente diminuir as chances daquele animal adoecer e não ter problemas de zoonoses. Bem-estar dos animais em todas as fases de criação, né? Seja em qual momento ele tiver, desde a barriga da mãe, dentro desse período, até o momento que nasce, o momento que se desenvolve. O local, não pode ter um local com muito vento, né? Com a insolação muito direta, o sol irradiando, ou muita chuva, por exemplo, né? Porque a gente começa a adoecer também esses animais. O enriquecimento ambiental precisa ser trabalhado dentro do bem-estar animal, né? Trabalhando a energia, a espécie, a raça, a idade, o tamanho desse animal. Educação sanitária, bem-estar e guarda responsável. Então, tudo isso é a atribuição do RT responsável. E nós falamos que tem que ser o médico veterinário, tá bom? Quando a gente fala de registro, a gente fala também de documentos importantes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o registro de afixo, ou seja, distinguir os cães do canil para os outros de outras criações, já que o afixo ele compõe o nome do cão de acordo com o titular. Vou dar aqui um exemplo. Quando o criador for registrar uma ninhada de cães, se um dos machos for chamado de Max e o afixo do canil for Dockshire, por exemplo, né? O nome do cão ficaria Max Dockshire, diferente do Max de outro criador que tem esse outro afixo, certo? Então, se escolhe esse afixo e coloca no nome, porque às vezes, quando a gente vai fazer o registro, a gente tem dois animais com o mesmo nome. Por exemplo, 2 Max de 2 canis diferentes. Então, a gente precisa, dentro desse registro, colocar esse afixo justamente para diferenciar o nome de outro cão que tem o mesmo nome, né, de outro canil, certo? Outro ponto, precisa se pagar taxas e taxas, gente, infelizmente, né, ó, pagamento das taxas e anuidade dentro dos clubes autorizados. Então, se você faz parte desse clube, de acordo com o município que o canil participa, é necessário efetuar o pagamento dessas taxas. Cada clube tem a sua taxa. Se por um acaso não tiver o pagamento em 2 anos, a CBKCK, né, ela vai cancelar o afixo registrado. Então, na hora que ela cancela, você tem a dificuldade de você vender, porque o tutor que vai querer comprar o animal, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer ter o pedigree. E aí o pedigree não vai ser liberado só por conta que não foi pago a taxa. Contrato de cobertura. Por exemplo, eu preciso respeitar os limites dos animais no acasalamento. Eu preciso entender que eu tenho que gerar o bem-estar nos animais que estão se reproduzindo e gerar o bem-estar nos animais que ainda irão nascer. Então, são fatores importantes a saúde, o peso e o comportamento. 3 coisas importantes, né? Por exemplo, eu tenho cães obesos, cães com tumores, qualquer outra doença transmissível, né? Esse animal ele não vai ter a capacidade, ele não vai poder cruzar, certo? Então, esse contrato, ele precisa respeitar todos esses critérios em relação ao bem-estar, saúde, peso e comportamento. É o contrato de cobertura que muitas vezes o tutor recebe. Tem alguns canis que não liberam, mas tem outros que sim, né? Então, por isso que é importante a gente exigir esses documentos, ter esse conhecimento para a gente poder exigir. Mapa de registro de ninhada. Gente, aqui é extremamente importante. Quem é que vai fazer esse mapa aí? É o médico veterinário, certo? O RT. Então, esses animais, eles precisam ser vistoriados. Esse documento também é vistoriado e assinado. O que é que esse documento, esse mapa de registro de ninhada, ele vai conter? Ó? O que é que eu vou botar aí? Eu vou botar a quantidade de filhotes nascidos vivos e mortos. Por exemplo, se nasceu
uma ninhada de 8 filhotes. 5 ficaram vivos e 3 morreram. Eu tenho que anotar, certo? O número de fêmeas e machos. Tem quantas fêmeas? Tem quantos machos? Cor de cada filhote, cor de pelagem, nome do filhote. E aí esse nome do filhote fica livre escolha do criador, certo? Por enquanto o criador ele pode até colocar um nome, até o momento do tutor chegar lá e comprar e dar outro nome, certo? Mas até então o criador ele pode escolher por livre escolha aí um nome e incluir o afixo. Tem que botar o afixo, por exemplo, o nome do canil, né? Incluir esse afixo para justamente diferenciar de outros canis, porque pode ter o mesmo nome. O pedigree é justamente esse documento que a gente vem falando, né? O que é que o pedigree ele vai mostrar? É uma certidão de nascimento. Assim como a gente humano tem, eles também têm. Lembrando que o pedigree ele só é para raça pura. Ele não tem para animais SRD, animais sem raça definida, certo? Então, ele vai ter toda a história, a certificação, contendo até um número de registro genealógico, então ele tem uma numeração, certo? Ele vai possuir o nome do animal, ele vai ter o afixo, certo? Que a gente tinha conversado, né? Que eu tenho que dar um nome para o animal e o afixo. O nome do criador e o tutor do animal, que no caso, quando o tutor for comprar, ele vai pedir o pedigree, a gente já vai saber quem é. Data de nascimento desse animal, o número desse registro que a gente falou, o código do kennel, do clube, né, onde vai ser registrado. Se o animal tiver o microchip, colocar o número também. Temos que saber o nome e os títulos dos pais, avós e bisavós, justamente para a gente ter a segurança de perceber, não, realmente aquele animal é de raça pura. E aí, pessoal, com esse pedigree, eu avaliando a árvore genealógica desses animais, em especial do cão, né? Eu tenho que ter um grau de parentesco entre dois animais. Então, por exemplo, eu vou decidir quem é que vai para a reprodução ou não. Então, por exemplo, se eu ver que os animais estão doentes, eu não vou botar para reprodução. Eu vou botar os animais que estão sadios. Então, quais são os animais que são viáveis para cruzar? Então, eu vou incluir dentro da árvore genealógica dele. Se eu tenho os pais desse cão que vão cruzar, eu tenho a certeza que ele tem as características necessárias para o cruzamento, né? E aí eu faço o cruzamento, vou tendo filhote, o filhote vai crescer, vai ter outro cruzamento também, certo? Então, o pedigree é esse documento que vai mostrar a segurança, que vai dizer, não, esse animal que eu estou comprando, ele tem todo um histórico, ele tem os pais ali registrados. E muitos pais desses cães, né, eles são animais que tiveram até títulos em exposições, animais que ganharam exposições, por exemplo. E aí a gente consegue ter um aumento maior na venda desse filhote, uma rentabilidade melhor. Microchipagem, o que a gente tem aqui, ó? Como eu falei para vocês, é um aparelhozinho específico que a gente coloca no animal, a gente vai conseguir identificá-lo, tanto de forma nacional quanto internacional. Por que é importante a gente colocar o microchip dele? Porque a gente vai ter dados desse animal, da onde que ele é, qual é o nome dele, qual é a idade, qual é a raça, qual é o canil de origem que ele foi comprado, o proprietário, o nome desse tutor, né? E aí, por exemplo, se esse animal se perder, ou se esse animal for roubado, ou se ele for abandonado, né? E aí a gente consegue identificar pelo microchip, certo? Quem é que aplica? O veterinário. Jamais o técnico pode fazer isso, tá certo? Então, a gente tem mais uma vez uma atribuição do veterinário aí, ó. Contrato de compra e venda, tá aqui o registro, ó, a gente pode fazer sim, no caso aí o canil, certo? Elabora um contrato das partes, tanto o criador com alguns dados específicos, quanto o comprador também, né? E aí diz que tá sendo aí vendido, filhote, tal, coloca aí o data que foi nascido, o nome da mãe, é um contrato. Esse contrato coloca também o valor do pagamento que foi feito. Isso aqui não é recibo, tá bom? É um contrato de garantia. Também não é todo canil que libera isso aqui, certo? Mas a gente deve ficar atento para exigir esse contrato.
Bom, o que o novo proprietário, o novo tutor, ele precisa receber? Um atestado de saúde do animal. O veterinário, certo? Ele é responsável por atestar a sanidade desse animal, já que ele fez todo o acompanhamento dentro do canil. Então, ele vai atestar que esses animais, dentro daquele criador, dentro daquele canil, ele tem uma plena saúde, já tomaram o remedinho de verme, né? Já não tem qualquer outra doença. Então, é atestar. Você vai fazer uma avaliação, certo? O veterinário faz uma avaliação e aí libera esse atestado. Vendas para o exterior. O que a gente tem aqui, ó? Certificado também de registro. Todo animal que a gente vai vender dentro desse canil para o exterior, obrigatoriamente tem que ter um pedigree de exportação. A gente tem que ter um microchip obrigatório. E aí realmente tem que se colocar, tá certo? O animal que foi exportado para outro local, né? Para outro país, por exemplo. Vacinação antirrábica obrigatória, né? Não só para venda no exterior, mas para venda também dentro do Brasil. Lembrando que a antirrábica ela tem que estar com um prazo de 30 dias antes da data de embarque da viagem. Muitas vezes o tutor chega com 3 dias que a viagem acontece. E aí ele quer que a gente vacine. Como é que a gente vai colocar uma data retroativa? É impossível. Então, tem que realmente vacinar dentro desse prazo. E aí a gente tem que orientar, certo? Então, por exemplo, o canil ele tem a obrigação de fazer essa orientação. Então, colocar o nome do laboratório dessa vacina, o tipo de vacina e o número do lote, que fica no cartão de vacinação que esse animal ele recebe. E aí, primeira pergunta que se deve ser feita para a gente abrir um canil comercial. Você gosta de cachorro, né? Porque a gente precisa gostar. Primeiro ponto que a gente precisa saber se a gente se identifica. Ah, Morussora, não é cachorro, é gato. Beleza, vamos abrir um gatil, certo? Então, isso vai interferir muito. Então, a gente precisa primeiro gostar do que a gente faz para a gente conseguir exercer. Segunda situação, escolha da raça. Qual é a raça que realmente eu consigo me adaptar, que eu consigo criar, de acordo com o local que eu vou botar, o ambiente, que isso precisa ser já avaliado pela SEUMA, como eu falei, né, a secretaria daqui, no caso aqui de Fortaleza, ou a prefeitura, que vai avaliar a viabilidade do local. Além disso, eu perceber se realmente essa raça que eu estou escolhendo, ela consegue se adaptar ao clima. Porque tem muitas raças que se adaptam a climas mais frios, outras em climas mais quentes, né? Então, a gente precisa ver também a questão dessa raça ser viável a gente criar. E ver a concorrência. O que é que a gente tem de criadores em maior quantidade aqui, por exemplo, no Ceará? Como é que tá essa concorrência? Eu vou criar a mesma raça que todos criam, né? Então, é algo que a gente precisa pensar e perceber. Qual é a raça que eu tenho condições de criar, que eu gosto, mas que eu também consigo vender uma raça diferente? Então, adaptação da raça ao local, por quê? Porque eu preciso ter um ambiente com conforto térmico, para que eu não altere o desenvolvimento, nem o crescimento, nem alterar o bem-estar desse animal. A concorrência, até quantos criadores eles já investiram na criação de uma determinada raça, né? Pergunta que a gente deve fazer. Possibilidades de criação, de acordo com o porte. Eu tenho espaço suficiente para criar um animal de grande porte? Porque eu sei que ele vai reproduzir, eu sei que ele vai ter crias, eu sei que eu vou ter um espaço para os animais que são os que vão gerar essa cria, né? O pai, mãe. Quais são os cuidados particulares de cada raça que a gente precisa conhecer, né? Então, eu sempre falo que para a gente abrir um canil comercial, a gente precisa primeiro estudar a raça durante um tempo. Estudando essa raça, eu vou ter esse conhecimento de como é que eu vou lidar com ela. Bom, a gente teve aqui um estudo feito aqui no Ceará pelo Kennel Club, né, de 2017, onde a gente viu as raças de maiores registros de pedigree. Primeira raça que as pessoas compram muito, qual é? O Shih Tzu. Né? Shih Tzu é uma das raças de cães domésticos mais procurados. Depois vem o Yorkshire, depois vem o Bulldog francês e o Pug. São as raças aí que estão no ranking dos maiores registros de pedigree nesse ano de 2017 aqui que teve esse estudo, né?
Então, a gente vê muita concorrência, principalmente no Shih Tzu. Olha só o tanto de pedigree, 1.376 pedigrees registrados no ano de 2017, né? Então, significa que a busca por essa raça está muito grande. Escolha dos profissionais. Pessoal, eu tenho que ter uma equipe preparada, treinada, que ofereça o bem-estar, que gere segurança para esses animais, né? E para os tutores que vão comprar. Então, eu vou ter veterinários, eu vou ter os animais que vão, aliás, as pessoas que vão adestrar esses cães, né? Eu vou ter também os técnicos em veterinária para ajudar nos cuidados, os tratadores e os atendentes de canil e o dono, certo? Então, essas pessoas, elas precisam ter a experiência com esses animais, eles precisam conhecer a raça, eles precisam ter paciência, porque tem que ter, né, respeito e amor. São algo que precisa ser gerado nessa equipe. Escolha das matrizes. Quem é matriz? É a fêmea reprodutora, tá? E aí, essa matriz, ela é a escolhida, ela é a padrão, né? Ela é aquela matriz que vai conseguir gerar esses filhotes, tá? E aí, como é que eu vou ter esse conhecimento? A partir do momento que eu consigo visitar alguns outros canis, alguns outros criadores, eu vou conseguindo pesquisar o preço dessa matriz, a qualidade genética que os filhotes têm a partir dela, observar onde esses filhotes vivem, que local, a higiene desse canil, dos filhotes, né? Então, eu preciso ter todo esse cuidado sanitário também, não só com os filhotes, mas com a matriz também. Outro ponto é que ela deve ter uma diferença de idade superior a 3 ou 4 meses, tá? Então, a gente tem que ter a ideia do momento onde ela vai entrar no cio e onde ela não vai entrar no cio, o período, certo? Então, o momento que eu vou conseguir colocá-la para reprodução e o momento que eu não vou botar, ok? Dentro da rotina e os aspectos sanitários, a gente vai falar de um local que é o escritório. Todo canil, ele é uma empresa, ele é um CNPJ. Então, ele precisa ter um local, onde esse local é o cartão visita do canil. Esse espaço ele tem que ser muito bem arejado, espaçoso, né? Uma área que a gente pede mais ou menos aí de 10 a 12 metros quadrados, decorado, com exposição, com livros, com troféus que alguns animais receberam, né? Para quê? Para que quando o tutor, né, a pessoa que vai comprar o animal, ele consiga ter essa segurança, ele consiga perceber, né, os documentos que esses animais têm. Então, não construir um escritório perto das baias. Por quê? Porque na baia eu vou ter cães que vão latir. E isso vai acabar incomodando a conversa que é para ter tido dentro do escritório. Entre, né, o dono do canil e o futuro tutor. Como eu já falei, a escolha dos funcionários, o primeiro ponto é gostar de animais. Primeiro passo, ser responsável, fazer o trabalho correto, não se atrasar, porque os animais precisam de cuidados específicos, em horários específicos. Bom humor, né? Boa educação. Então, tudo isso é necessário para a gente conseguir manter uma equipe de funcionários agradável, uma equipe de funcionários preparada, treinada, para que a gente consiga oferecer um excelente trabalho. Questão das zoonoses, né? Realmente cobrar dos funcionários. Então, por exemplo, o técnico veterinário, ele tem que ter ciência que ele tem que utilizar os EPIs, não tem como fugir disso, né? Então, é muito importante para a saúde e segurança dele mesmo. Então, por exemplo, eu tenho algumas zoonoses que são transmitidas, como, por exemplo, a raiva, leptospirose, os fungos, escabiose, larvas mígreas. Então, eu tenho tudo isso como zoonose, que aí, se eu não utilizar os EPIs, os funcionários têm grande chance de adoecer também. Como é que é essa estrutura física dos canis? Primeiro, precisa atender uma rotina específica. Então, esses animais, eles têm uma rotina. Para que essa rotina? Para a gente conseguir trazer o bem-estar de acordo com aquela espécie, certo? Essa estrutura física a gente pede, por exemplo, aí, em alguns manuais, eles dizem que a área aproximada é de 5 metros quadrados por animal, que é uma estrutura física específica para eles. As baias, que é os locais que eles ficam, deve ter em torno aí de 2,3 a 2,5 metros de altura, certo?
Outro ponto interessante, de acordo com alguns órgãos, eles dizem que o número máximo de animais em canis deve ser de 100 cães, tá? Então, são algumas exigências. Local tranquilo, certo? Muitas pessoas estranhas fica sendo difícil lidar com esses cães, porque os cães vão ficar estressados, vão ficar excitados, vão ficar com raiva, né? Então, assim, mesmo que você for fazer a visita, você tem que ter um local mais tranquilo. Ambiente com muito barulho gera muito estresse, gera muito problema de saúde no cão, porque o estresse vai diminuir o que? A imunidade, e a imunidade vai gerar problemas de saúde. Circulação do ar. Eu preciso ter um ambiente arejado, gente. Um ambiente todo fechado, portas fechadas e janelas fechadas, é acúmulo de micro-organismos, principalmente doenças respiratórias. Então, eu preciso ter um maior conforto para esses animais, mesmo em dias quentes, certo? E aí eu tenho que ter um cuidado redobrado em algumas raças que têm uma pelagem mais espessas, como por exemplo o pequinês, o shih tzu, né? Que exige um cuidado maior. Então, essa renovação do ar, esse ar acontecendo ali, um ambiente bem arejado, eu consigo até eliminar os odores. Imagina um ambiente fechado. O odor que vai gerar de fezes e urinas, né? Isso aí vai gerar doença, vai gerar problemas para os animais. Então, como eu tinha dito, o sol, ele precisa acontecer lá, ele precisa estar presente nas baias, né? E aí, outro ponto interessante, fungo adora ambiente fechado e ambiente úmido, certo? Quando eu tenho a presença do sol, a gente consegue diminuir, evitar a proliferação de fungos nesses locais. Então, a gente já consegue eliminar muitos micro-organismos só pela temperatura um pouco mais alta. Telhados e cores. O que eles pedem também? Telhas não metálicas, certo? Cores mais brancas, cores mais claras nas paredes, né? Porque aí traz um conforto térmico melhor. O branco a gente sabe que ele não absorve tanto calor, como por exemplo a cor preta. Então, isso facilita. Área de recreação. Precisa acontecer, até porque está dentro das liberdades do bem-estar. O enriquecimento ambiental, ele é feito também junto com a equipe veterinária. Então, esses animais, eles têm como objetivo expressar o seu comportamento natural, dentro dos aspectos do bem-estar animal. E aí, eu vou ter brinquedos para isso, eu vou ter quebra-cabeça, esconderijo, né? Eu vou ter todos esses aspectos dentro da área de recreação, porque eu vou estimular a parte cognitiva e comportamental desses animais. Principalmente os filhotes, que precisam ter esse momento, que precisam ter essa liberdade de expressar o seu comportamento natural. Isso lembrando que é de acordo com a espécie. Higiene das instalações. O que é que realmente eles pedem? Que a higiene seja feita pelo menos, no mínimo, 2 vezes ao dia. Retirar as fezes, lavar com água abundante, né? Usar os produtos específicos de acordo com o POP, de acordo com o procedimento operacional padrão que já está elaborado pelo RT, pelo veterinário RT, certo? Então, os animais, eles têm que ser retirados dessa baia para fazer essa limpeza. Eu não posso fazer a limpeza com os animais dentro, tá bom? Então, eles têm que ser manejados através de uma coleira e de uma guia, tá certo? Então, a gente precisa fazer isso. Quem é que faz? É a equipe de limpeza que vai fazer esse trabalho todos os dias, sem exceção. Baias permanentemente limpas, isso precisa acontecer, porque eu vou evitar zoonoses, vou evitar doenças. Animais doentes geram prejuízo para o canil, certo? Então, um dos maiores investimentos é esse. Higiene, saúde, né, e alimentação. Total conforto, somado ao bem-estar. Outro ponto, os animais precisam tomar banho. Lembrando que filhote, a recomendação é que só tome banho após 3 meses de idade, porque é um animal que está com muita instabilidade na sua temperatura. E sabemos que os mamíferos, né, somente cão e gato, a temperatura é de acordo com a temperatura do ambiente. Se o ambiente está frio, eles sentem frio. Se o ambiente está um pouco mais quente, ele fica um pouco mais quente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Até porque o hipotálamo, ele está ainda muito imaturo nesses filhotes, está em desenvolvimento. Então, eles não têm uma regulação da sua temperatura de forma tão eficaz, por serem filhotes. Então, os cães, eles precisam ser banhados semanalmente, né? Aparado as unhas, usando aí o secador. Então, preciso ter um setor de banho dentro desse canil, tá bom? Para realizar esse trabalho. Mas, lembrando que isso é em cão adulto, tá? Filhote só é a partir de 3 meses. Vistoria e detetização geral do ambiente. Ah, professor, isso deve ser feito? Sim. O que é recomendado? Pelo menos uma vez na semana, certo? Se os animais estiverem com ectoparasita, como por exemplo pulga, carrapato, o que geralmente é indicado? Frontline spray nos cães. Mas o Bravecto, certo? A cada 2 meses. Então, se eu quero ter um canil, eu preciso ter investimento. E para eu ter uma higienização, uma sanidade adequada, eu vou ter que investir em produtos também. Então, eu vou ter que cuidar desses animais até o período que esse tutor for comprá-lo. E aí, eu preciso vaciná-los, certo? A vacina a gente já falou que vai adquirir anticorpos, né? Vai estimular o sistema imunológico. E aí, uma das vacinas muito recomendadas, pessoal, a partir dos 30 dias de idade, é a vacina PUP, certo? E aí ela vai ter uma proteção a mais para esse cão, principalmente se for um cão de canil. Ou também a vacina tosse dos canis, certo? São 2 vacinas prioritárias. Coleira repelente contra carrapato, mosquitos. Realizar também testes rápidos, e aí cabe o veterinário que está acompanhando fazer alguns testes, fazer hemograma, né? Então eu preciso ter esse acompanhamento da saúde desses cães. Não é só de forma visual, mas de forma através de produtos e de exames. Disposição dos alimentos. O que é que eu preciso fazer? Esse aqui foi uma foto que foi cedida através de um estudo que teve lá no canil de Maranguape. Olha, a gente tem uma caixa de madeira para amamentação do filhote, ó. Então, a caixa foi feita de acordo com o tamanho da cadela, os filhotes em volta, ó, certo? Sendo amamentados. Então, não adianta eu botar um animal de grande porte numa caixa pequena, né? É totalmente diferente o tamanho de caixa para gato para o tamanho de alguns cães, certo? Então, eu vou adaptar com esse cuidado, ok? Muito bem, área muito bem arejada, né? Não tem muito sol irradiando. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Outro ponto, deixar água disponível para esses animais. E lembrando que eu preciso fazer a limpeza do recipiente de água uma vez ao dia no mínimo, certo? A água tem que ser potável, quantidade suficiente, tem que ser abastecida. O alimento oferecido de forma individual, eu não posso ter, por exemplo, dentro de um canil, a mesma vasilha para vários cães, certo? Eu tenho que perceber o score corporal, como é que está o desenvolvimento gradual do peso e a necessidade de cada animal. Bom, dentro do canil eu vou ter que armazenar ração. Então, eu vou ter que ter um depósito para guardar tudo isso, certo? Eu vou ter que ter uma área arejada. Vou ter que ter uma área para estocar essas rações que são fechadas. Lembrando que o estoque é no mínimo 1 mês, tá bom? Então, a gente projeta aí, ó, para que a gente observe esse consumo de quantos animais a gente tem nesse canil, vai ser a quantidade de compra de ração, certo? Outro ponto, eu tenho que colocar essa ração em cima de extratos de madeira, certo? Por quê? Porque se eu colocar a ração diretamente no chão, toda e qualquer ração, certo? Que a gente tem mesmo em casa, se a gente colocar ela diretamente com o chão, a gente vai ter umidade e ela vai estragar muito rápido. Então, eu preciso evitar isso, certo? Manejo reprodutivo. Eu tenho 3 formas de manejo. Eu tenho a monta natural, monta controlada e a inseminação artificial. A monta natural é quando esses cães eles são deixados juntos no mesmo canil. Então, a gente deixa naturalmente isso acontecer. Só que muitas vezes eu tenho um desgaste muito grande do macho nas tentativas que ele tem de realizar a monta. Como também eu tenho a monta controlada, né? Ou seja, os criadores eles participam dessa monta e ajudam os machos durante essa reprodução, durante essa cópula, certo? E aí a gente evita tanto esse desgaste, gastos de energia desse macho.
A inseminação artificial é algo que é atribuição do veterinário. Como, por exemplo, eu posso fazer isso nos bulldog francês, que tem uma certa dificuldade de ter uma monta natural, por exemplo, ou até uma monta controlada. Testes que eu preciso fazer de citologia vaginal e testes de progesterona durante esse processo, que também é atribuição do veterinário. Ou, por exemplo, eu posso ter aí, às vezes o filhote, pessoal, ele tem um diâmetro muito grande da cabeça, né? Em algumas raças específicas. Então, eu posso estar fazendo aí uma cirurgia cesariana, se for necessário. Comportamento no cio. O que eu tenho aqui? O primeiro cio das cadelas, eu tenho que ver de acordo com o porte. Cadelas pequenas é em torno de 6 a 12 meses de idade, que aí começa o primeiro cio. Cadelas médias e grandes vai do 7º até 13 meses de vida. Cadelas gigantes é do 16 a 24 meses. Então, quanto menor, mais cedo é o cio. O que a gente vai perceber? Uma vulva mais inflamada, mais edemaciada, né? Pode até sair um pouco de sangue na fase do proestro, que a gente chama. Esse cio, geralmente a gente tem uma média de 6 a 11 dias, certo? Quando é que eu vou perceber que ela está receptiva para a cópula? Quando ela estiver mais carinhosa, ou até mais inquieta, vontade de sair, né? Urina em maior quantidade. Então, dentro do canil, a equipe veterinária ela já sabe, ela já observa o comportamento dessa cadela. Já sabe o período quando ela vai entrar no cio. Então, já se programa para já escolher o macho reprodutor, para essa matriz. Os machos, eles acasalam qualquer época, mesmo sendo adultos. Então, os machos geralmente têm um comportamento de ser atraídos pelo cheiro da fêmea, né? Quando a fêmea está no cio, ela vai liberar feromônios. E esses feromônios, eles são atraídos pelo macho. E aí, pessoal, geralmente, claro que vai depender de cada raça, de cada espécie, mas existem uns dias mais apropriados para ocorrer a cobertura, para ocorrer realmente a cópula. Geralmente é do 10º ao 15º dia após o início do cio. Então, aí a equipe já se programa, já sabe esse período, a partir do momento que observa o comportamento da fêmea, já para poder se programar para a escolha do macho, o macho realizar o acasalamento junto com a fêmea. Geralmente a cópula dura de 15 a 1 hora, 15 minutos a 1 hora. A matriz, ela pode ser coberta pelo macho em até 2 vezes, ó. No 12º dia e no 14º dia, para gerar uma segurança maior, para a gente ter uma certeza maior que houve a cópula, certo? Maternidade. Pronto. Essa cadela, ela engravidou, ela vai ter os bebês, certo? Eu preciso de um local e um espaço adequado. A gente recomenda, geralmente, de 3 a 4 metros quadrados, para que tenha um espaço suficiente. Claro que vai depender muito do tamanho dessa cadela e do tamanho dos filhotes. Então, eu preciso ter esse cuidado de tamanho, tá bom? Técnicas de adestramento vai avaliar o comportamento. Eu posso estar ensinando esses cachorros desde pequenos, esses filhotes, estimulando eles mentalmente. Contribuir com mudanças comportamentais, né, para que não se tenha comportamentos ruins durante esse período. Eu vou adotar também uma interação positiva com os humanos, com outros animais. Então, essas técnicas são muito importantes, desde filhote. Bom, e aí, dentro desse bem-estar, só reforçando aí, né, o bem-estar animal, as 5 liberdades, é o que a gente precisa ter. Livre de fome, sede, má nutrição, livre de dor, injúria e doenças, livre de desconforto, livre de medo e estresse, livre para expressar seu comportamento natural, ok? Rotina e aspectos sanitários. E aí, quando o animal morre? Porque isso pode acontecer? Pode, mas não deve, certo? Porque já que o RT ele é responsável por todo o trabalho com esses animais, ele deve evitar que isso aconteça. Então, ele vai conseguir identificar muito antes quando o animal está doente. Mas pode acontecer. Então, o RT imediatamente deve ser comunicado. Então, o tratador, a equipe veterinária que percebeu que esse animal morreu, fala imediatamente com o RT. O que é que pode ser feito? Uma necrópsia, certo? Essa necrópsia é para identificar o motivo da morte. O que isso ocorreu? Qual foi o motivo que esse filhote morreu, né? O destino adequado. Então, sabendo que é material biológico.
eles devem ser recolhidos por empresas especializadas ou até pelo serviço público municipal, né? Então, tem empresas conveniadas com os canis que fazem esse trabalho. Não é jogar na lata do lixo, não é assim que funciona. É fazer o recolhimento daquela carcaça, daquele material, que é material biológico, certo? Quando eu falo de exposições, eu falo também que os criadores desses canis, eles investem nesse cão. Eles escrevem esse cão, que é o cão padrão daquele canil, é o cão que tem todas as características da raça pura, e aí eles vão ganhando títulos. Olha que interessante, né? Geralmente quando eles ganham essas exposições, eles vão ganhando títulos. E o canil, ele vai sendo muito mais reconhecido. A gente vai percebendo o que com esses títulos? A qualidade da criação que aquele canil tem e verificar se os animais estão de acordo com o padrão oficial da raça, porque tem tamanho, tem cor de pelagem, tem tamanho dos olhos, enfim. Eu tenho várias características que vai representar aqueles animais. Então, à medida que esses criadores vão ganhando títulos, o canil ele vai sendo reconhecido. E aí vai gerando segurança para o tutor que vai comprar, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.